Divan CBN. Cuidados com a saúde mental. 9h49, quarta-feira, é dia da coluna Divan CBN, com o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, Paulo César Porto Martins, que está ao vivo conosco nos estúdios. Doutor Paulo César, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Luciano Piquete, bom dia aos nossos ouvintes. E os ouvintes que têm mandado sugestões de assuntos na semana passada, o assunto tratado veio de uma sugestão, de ouvinte. Nesta semana não é diferente, O assunto é o seguinte, a sugestão da nossa ouvinte é o seguinte: relações não monogâmicas. Você, ouvinte, já ouviu falar disso? Sabe o que quer dizer? Bom, isso quer dizer que uma relação não monogâmica não se baseia na exclusividade afetiva ou sexual entre parceiros, que é o princípio básico da monogamia. Por isso é uma relação não monogâmica. Não há exclusividade, tanto de afeto quanto de relação sexual. Desse modo, as pessoas podem, então, nesse formato, se conectar romântica e sexuadamente ao mesmo tempo com mais de uma pessoa, com várias pessoas diferentes. É um assunto que ainda para algumas pessoas talvez pode ser considerado tabu, doutor Paulo César, mas é realidade, É uma realidade. E aproveitando, Luciano, agradecer, os ouvintes estão mandando várias sugestões, várias perguntas, algumas delas até no privado, e eu tenho respondido todas. Então quem quiser pode aproveitar lá no meu Insta, @paulocpmar, pode mandar temas e sugestões e vamos sempre abordando. E até confesso que quando eu estava preparando os temas para a coluna, não estava, entre a lista dos temas essa questão de relações monogâmicas, e foi uma surpresa agradável, porque sim, é algo que aparece na clínica, é algo que está em pauta, Sim. Aparece na questão do cotidiano das pessoas. Eu diria que nem você falou, é algo que faz parte da relação das pessoas, tanto dos mais jovens como de pessoas já mais maduras, que às vezes estão, saem de um relacionamento, às vezes até num relacionamento mais estável. Então essa questão dos relacionamentos, se monogâmico ou não monogâmico, é importante, nós precisamos falar sobre. E eu acredito, Luciano, que a gente precisa ter respeito quando a gente fala dessas formas de relacionamento. Nós precisamos respeitar as decisões e as escolhas das pessoas, inclusive daquelas pessoas que querem ser monogâmicas. Eu Sim. vejo que as pessoas, parece que existe algo assim, puxa, se eu escolho ser monogâmico, eu julgo o outro que não quer ser de uma maneira pejorativa. Isso não é bacana. E se eu escolho que eu quero ter ali um poliamor, se eu quero ter uma liberdade com alguma pessoa, ou se de repente eu nem quero ter um parceiro, uma parceira, eu também olho aquele que resolveu ter um relacionamento monogâmico como algo antiquado, algo arcaico. E não é. Vamos respeitar os outros, a forma como cada um escolheu de ser feliz. Eu acho que isso é interessante. Eu também aproveito já nesse começo para fazer um alerta para os meus colegas profissionais da área da saúde. Nós também, enquanto profissionais da área da saúde mental, nós temos que ter um cuidado muito grande. Qual que é a prioridade de um psicólogo, de um profissional da área da saúde? Nós temos que lidar com o sofrimento, aquilo que incomoda o nosso paciente. E muitas vezes o profissional ele também tem preconceito. Porque às vezes ele tem a sua religião, às vezes ele tem aquela formação. E se eu tenho um paciente que está ali num dilema, ele tem ali algo que vai, digamos, contra algum valor do psicólogo, esse psicólogo ele deve, no mínimo, levar esse dilema dele para a terapia, e ele deve também encaminhar esse paciente para um outro profissional. O psicólogo nunca pode entrar numa posição, puxa, você não deve fazer isso porque isso é errado. Olha, isso que você está fazendo vai contra a minha religião, ou vá procurar uma outra religião. Não. O psicólogo ele deve buscar aliviar o sofrimento do seu paciente. A nossa opinião, eu enquanto Paulo, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha escolha de como vai ser o meu relacionamento com a minha esposa.
Ou eu poderia ter um esposo, um namorado, ou várias namoradas, ou algo que eu escolhi para mim. Mas quando eu entro na minha clínica, eu estou com o meu paciente, eu tenho que ter um único olhar, o foco na saúde mental e o cuidado do bem-estar do meu paciente. Puxa, mas o que meu paciente está trazendo pela minha formação, isso me agride, isso me incomoda. E também, vamos ter um olhar, o psicólogo também é uma pessoa, ele também tem os seus traumas. Então, puxa, psicólogo que você está me escutando, também se enxergue, também se permita, puxa, acho que isso eu tenho que lidar na minha terapia. Professor, sim, bom dia. Tudo ótimo bem? dia, Andressa Vou entrar aqui na Tavares. conversa. Que honra. Falando do ponto de vista do paciente ou do cliente, né, como os psicólogos também falam, né, essa questão de relacionamento aberto. Essa é uma questão muito delicada, né? Porque em algum momento, de repente, uma das partes que topou estar nesse relacionamento aberto pode eventualmente se apaixonar por essa outra pessoa, e aí como que fica, né? É uma situação muito delicada, né? Ou os dois, né, se toparam estar nesse relacionamento aberto. É um contrato muito delicado esse, né? Ele é delicado, ele tem que ser aberto e sincero, Andressa. E eu diria assim, quando o relacionamento ele tem esse acordo, e esse acordo ele realmente tem o respeito, eu diria até que não é tão relevante se ele é mono ou se ele é poli, quando você tem um respeito. Qual que é o problema quando a gente vê na clínica que surge o sofrimento? É quando você tem uma questão do poli por um dos lados, porque isso acontece. Então chega muitas vezes na clínica e fala assim, puxa, eu estou sofrendo uma pressão que eu não quero ser uma abertura, por exemplo, eu não tenho desejo, não tenho vontade de abrir, ou seja, de ter uma relação com outras pessoas, mas o outro, o meu parceiro, geralmente é um parceiro, né? O parceiro quer ter essa possibilidade. E muitas vezes essa parceira ou esse parceiro cedem para o seu companheiro por amor. Por né? amor, ou porque Pra fala não assim, perder, você né? está Pra não sendo perder. antiquado, não seja retrógrada, me deixe ser livre para nós não terminarmos. Só que aí ele e ela acabam sofrendo, né? Porque na verdade ela não Exatamente. gostaria de ter o seu amor se relacionando com outras pessoas, mas ela cedeu justamente para não perder esse Isso. companheiro, essa companheira. Mas aí esse outro lado também, né, Lúcia, sabendo que essa parceira ou esse parceiro está sofrendo, não abre mão também, né? Quer impor, Exatamente. então, essa condição, não abre mão, não deixa essa pessoa livre, né? Para encontrar, né, essa condição que mais se adequa. Então, o que eu diria na parte da psicologia? Ter um relacionamento é sempre ceder. Só que a gente tem que saber o que ceder. Às vezes o ceder também é do outro lado. Puxa, eu tenho desejo por outras pessoas, mas será que eu não devo também ceder ao meu desejo? Né? Porque o ceder também é respeitar o outro. Então é uma relação. Mas nós também temos que ver o outro lado. Puxa, temos sim hoje exemplo de pessoas que conseguem ceder. Puxa, o meu namorado ou a minha namorada consegue se relacionar com outras pessoas e ser também a minha companheira, e nós conseguimos manter um relacionamento e ser feliz dessa maneira. Ou seja, novas configurações de relacionamento. E se isso é acordado e se todos estão felizes nessa configuração, não tem problema. Ou seja, não há problema se isso é acordado, se isso é respeitado entre todos. Perfeito. E se deve haver julgamento, seria um julgamento interno. Exatamente. Se eles julgaram que isso é coerente e é o que eles querem, ninguém tem que botar o bedelho. O erro é quando existe a chantagem. Você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, você não me ama. Você não faz isso porque você é retrógrada. Sim. Você não faz isso porque você acredita nisso por causa da sua religião, porque tua família te ensinou isso e isso é errado. Aí você está penalizando o outro. Você não pode se sacrificar, ou seja, sofrer pelo outro. Aí você tem que falar para o outro, puxa, mas e o oposto? Por que só eu que tenho que ceder? A relação ela tem que ser um peso e contrapeso. Puxa, tá bom, eu vou ceder um pouco aqui, mas você também ceda um pouco do outro lado. E aí você tem uma relação saudável. A relação nunca vai ser saudável se só um lado vai ceder. Então, uma relação, ela vai dar certo quando você tiver esse equilíbrio, os dois lados vão cedendo. E de novo,
A questão de monogamia ou não monogamia tem que ser um acordo saudável entre todos. Perfeito. Tá aí o assunto levado à pauta aqui no Divã da CBN. Você que porventura já tenha passado por um relacionamento como esse, tem vontade de se relacionar de uma forma diferente, acredita que há muito preconceito, né? É importante ouvir esse recado. Daqui a pouco a coluna vai estar lá no nosso site, e que o respeito ele deve prevalecer acima de tudo, e a concordância, né? As duas partes ou as três partes, enfim, ou mais partes, devem estar de acordo, né? Aí sim, se todos estiverem de acordo, a chance de termos conflitos ou termos situações que necessitem de uma consulta a um psicólogo, por exemplo, dentro de uma relação dessa, essa chance ela diminui, se todos estiverem de acordo, né, doutor? Com certeza, respeito e sinceridade. Se todos estiverem de acordo, não tem problema. E vamos nos despir de preconceito. Tanto quem é adepto, quem considera certo, quem acha que deve ser monogâmico por uma questão de religião, de formação, ok, não tem problema nenhum. Mas também vamos respeitar quem acha que tem outras formas de ser feliz e de se relacionar. E quem acha que não precisa ser monogâmico, que isso não está ultrapassado, vamos respeitar quem acha que tem que ser monogâmico por uma questão também de religião, etc. Menos agressão. Vamos deixar as pessoas serem felizes da forma como acham que tem que ser. De novo, nós falamos disso na semana passada, mais tolerância, menos julgamento, né? Como eu sempre falo, todas as pessoas têm direito a ser felizes. 10 horas em ponto.